Graça e paz, aluno. Tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo completamente diferente de tudo que eu já fiz. Eu procurei um nome e eu acho que o melhor nome para esse vídeo é Hackeando a Física, né? Para falar a verdade, hackeando qualquer disciplina, mas em especial eu vou focar em física em um tópico específico, tá? Toda disciplina tem uma forma de pensar que, se você compreende como ela está estruturada, vai facilitar a tua vida. Em especial, física, são vários conceitos simples e com várias aplicações. Então, a física em si, o conceito é simples. O que cresce na física são as aplicações. Tá? E muitas coisas se repetem em física. E você vai ver que o que repete em física muitas vezes se repete em outras disciplinas. Em especial, hoje eu vou falar sobre frações. E eu gostaria que você olhasse aqui e visse assim, que se você entender isso, eu acredito que a disciplina de física, química, biologia vai simplificar nessas áreas, ok? Então vamos lá. Frações e as suas aplicações. Então, na matemática você tem um conceito de fração e esse conceito vai se repetir em muitos fenômenos que estão espalhados em várias áreas. E, especialmente, a gente trabalha muito com regras de 3 e com frações, seja na forma aritmética ou algébrica, tá? E você vai encontrar isso na física, química, biologia e em outras áreas também. No dia a dia você acaba usando regra de 3 muitas vezes e nem se dá conta que está usando regra de 3. Tá? Então, a forma formal que a matemática apresenta é um registro de uma conta que muitas vezes que a gente faz de cabeça. Tá? Então, na biologia, em genética, existem vários cálculos de porcentagem. Você vai trabalhar com fração várias vezes em biologia nessa área. Química, você tem cálculo estequiométrico, balanceamento de massa, rendimento de reações, equilíbrio de reações, são regras de 3 e frações para tudo quanto é lado. Então você tem bastante, além de outras contas que você faz, que é regra de 3, tá? Então, frações em química aparece muito. E em física é uma infinidade de aplicações que você tem regras de 3 e frações. Eu chamei a atenção para esses fenômenos aqui, né? A alavanca, mola equivalente, resistor equivalente. Em ótica você tem a equação de Gauss, tudo trabalhando com frações e regras de 3, tá? Então, assim, são muitos lugares que você aplica isso. Então, se você entende como funciona frações e regras de 3, você vai ter facilidade em física, química, biologia, quando aparecem essas questões. Então, conheça e seja feliz, tá? Então, aqui eu trazendo a brasa aqui para a matéria de física, né? Olha lá, quando você calcula mola equivalente, olha só como fica a equação. A equação de Gauss, olha só como fica a equação. Resistor equivalente, capacitor equivalente, podia ter indutor equivalente também e várias outras. Olha só, as equações são sempre a mesma. Então, se você aprende a manipular frações e equações com fração, você vai resolver vários tópicos de física espalhados nos 3 anos do curso de física. Tá? Então, aprenda e seja feliz na disciplina. Mas afinal, o que é uma fração? Então a gente pode falar várias coisas, eu vou montar um outro vídeo em relação a isso. Eu montei 2 aplicativos para facilitar a tua vida, para quem está com uma dificuldade, uma matemática mais básica, porque essa dificuldade ela se perpetua, né? A fração você começa a estudar lá no fundamental, passa o ensino médio e eu dou aula lá para engenharia e muitas vezes a minha explicação tem que parar porque eu tenho que rever fração. Muitas vezes o aluno decora como resolver regra de 3, fração, manipulação de equação, mas não tem a ideia do significado físico de uma fração. Qual é a metáfora, né, que essa representação está trabalhando em relação à natureza, tá? Então, 1 dividido por 2, né? Alguém escreveu isso, mas o que significa isso, né? Vamos trabalhar isso em outro vídeo, tá? Mas, em última análise, a fração é uma
indicação de uma conta que não foi feita. Então, quando a pessoa escreve 1 dividido por 2, ela não fez a conta e não apresentou para você o resultado meio. Quando ela escreveu 1 dividido por 3, ela não realizou a conta e não apresentou para você o resultado, 0,3333, que é infinito. Mas por que alguém não realiza a conta? Tem alguns motivos. Um é porque é um processo que ela está resolvendo um problema e ela ainda não resolveu a conta. Então ela deixa indicado uma conta que ela ainda vai fazer. 2, em muitas resoluções, o próprio problema anula a conta. Então você tem uma divisão por 2 e mais à frente você vai multiplicar por 2. Então você dividiu por 2, multiplicou por 2, morreu, então você não precisava ter feito a conta de divisão. Então deixar indicado a conta simplifica o resultado final. Então você não tem que fazer a conta o tempo todo. E o outro problema é que algumas frações dão resultados que são dízimas, né? Dízimas periódicas, que dá resultados absurdos, que se você tentar representar no papel, você vai estar introduzindo um erro na tua conta. Então você não executa essa conta, não realiza e propela, né? Você atrasa a resolução da conta para que no final você faça a conta e o erro só apareça no final. Você não tem a propagação do erro. Então, 1/3, afinal, é 0,3, é 0,33, é 0,333. Então, onde você vai cortar isso aqui? Qual é o erro que você vai introduzir, ok? Então, para você ser feliz na área de frações, né, você precisa de alguns conhecimentos, tá? Então, resolvendo as contas, você precisa entender o que é frações equivalentes. Então, vai ter um aplicativo lá, um videozinho só explicando sobre isso para você ser feliz, o que são frações equivalentes. Outra coisa é a manipulação aritmética ou algébrica de equações e, no nosso caso, envolvendo frações. Então, você tem x menos 2 igual a 0,5. Então, o que significa isso, né? Então, como você resolver? Você tem que tirar o menos 2, você tem que, entre aspas, passar por outro lado esse 2. Muitas vezes o aluno decora como fazer, mas ele não entende por que ele está fazendo isso. Isso aí vai ser conteúdo de outro material aqui. Deixe nos comentários para eu fazer essa explicação. E, por fim, a gente trabalha em frações com o conceito de MMC, menor múltiplo comum. O MMC simplifica as suas contas, principalmente quando você está sem calculadora, para você trabalhar com números menores. Mas, como eu explico para os alunos, algumas vezes achar o MMC é muito trabalhoso e não vai te ajudar muito. Então, você paga o preço e trabalha apenas com um múltiplo comum. Não com o menor, mas com um múltiplo comum. Então, você vai trabalhar com frações maiores. Tudo bem, mas você vai chegar no resultado final e lá no final, algumas vezes, você vai poder trabalhar com frações equivalentes e conseguir uma fração menor, ok? Então essas são as 3 coisas que você precisa. Então desse vídeo, eu gostaria que você levasse o seguinte. Na área de física, aqui em biologia, se usa muita fração e regra de 3. Então saber trabalhar com isso, entender o que são as frações, vai te facilitar a vida. E como eu mostrei aqui nesse slide aqui, muitos fenômenos físicos com as mesmas equações, ou seja, com o mesmo processo de resolução. Aprenda a trabalhar molas equivalentes. Alguns professores não trabalham com isso, mas se você no primeiro ano trabalhou com molas equivalentes, aí quando chegar no segundo ano você está com equações iguais, é o mesmo problema, você tecnicamente está revendo a mesma coisa, e no terceiro ano, com resistores e capacitores, indutores, na parte de alavanca também, então você vai repetir. Então aprende uma vez e seja feliz com o resto. Ok? Deus abençoe. Dá uma olhada nas playlists que tem lá um material sobre frações que eu estou passando para vocês. Espero que tenha gostado. Curta o vídeo, se inscreva e seja feliz. Deus abençoe. Até!